semana 5 pessoas me falaram sobre vozes. Vozes que ouvem. De vez em quando uma mãe chega comigo e diz: olha, meu filho ouve vozes, ele vê coisas. Já aconteceu com você? Já ouviu vozes? Fale para a pessoa do seu lado, fale as primeiras 5 palavras que derem na sua cabeça. Pode falar. Primeiras 5 palavras. Só 5. Tem gente que ainda está pensando. 5. Isso é redação, é? A pergunta é essa: por que você falou essas 5 palavras? Quem colocou essas 5 palavras na sua cabeça? Quem fez você falar estas 5 palavras? Porque existem vozes. Falar em vozes. Uma vez, tinha 2 pessoas bem simples que tinham passado algum tempo no manicômio, aí se soltaram no manicômio e vendiam mangas ali perto do cemitério. Aí, uma noite foram derrubar um monte de mangas. Aí um caiu lá fora, aí eles estavam contando, como eles não sabiam contar direito para dividir, aí estava assim: esse é meu, esse é teu, esse é meu, esse é teu, esse é meu, esse é teu. Aí, altas horas da noite ele estava contando: esse é meu, esse é teu. Aí vinha passando um cidadão, aí ele ouviu aquele: esse é meu, esse é teu, esse é meu, esse é teu. Aí quando ele vinha passando perto daquela voz, tentando descobrir o que era, aí o cara disse assim: e aquele lá fora? Aí o outro falou: é teu. O cara... Então, vozes. Existem muitas vozes no mundo. E nós vamos ouvir isso aí, porque a voz, ela pode ter origem na nossa própria cabeça, né? Ela pode ter origem satânica, ela pode ter origem demoníaca, né? De Satanás, do mal. Certamente Eva ouviu, e ela, sem pecado, ouviu Satanás falar com ela. As pessoas ainda ouvem, você ouve Satanás, e às vezes é Deus. E hoje nós queremos descobrir como é que a gente pode distinguir se essa voz é só da minha cabeça, se essa voz é de Satanás, se essa voz é de Deus. Então, deixa eu abrir aqui. Em 1 Reis, capítulo 22, tem uma história muito interessante. Quando você lê isso numa outra passagem, diz que Acabe chamou Josafá. Acabe era um rei perverso de Israel, mas que Deus estendeu um pouco a sua vida para ver se ele se arrependia. Foi ele que matou Nabote, só para tomar o seu sítio, né, a sua vinha. E então Deus tinha dito: você vai morrer, e os cachorros vão lamber o seu sangue na hora da sua morte. E havia chegado a hora que Deus ia executar a punição de Acabe. Nessa época, Josafá, que era um bom rei de Judá, que era, né, da outra parte de Israel, ele casou-se com, acho que uma filha de Acabe. Era um parente da Acabe, eu acho que era filha. E então ele foi visitar, e Acabe disse assim: vem para a guerra comigo, que ele ia enfrentar um inimigo forte. Vem, traz Israel, traz Judá, o exército de Judá, e vamos lutar juntos. Mas Josafá, vendo ali, conhecendo aquela família, e inclusive muito mal ali, tinha a Jezabel pelo meio, que era cheio de outros deuses, e ele diz assim: sim, mas antes da gente ir para essa guerra, Acabe, chama os profetas, para a gente saber se a gente deve ir ou não. Aí Acabe chamou os profetas,
E aí começaram a profetizar: não, pode ir, rei, pode ir, porque vai ser uma vitória esmagadora. E começaram com conversa: eu vi a espada do Senhor contra esse inimigo, vá, porque Deus vai te levar e trazer em paz e destruir o teu inimigo. Mas Josafá, que era mais ligado em Deus, desconfiou, às vezes desconfia da conversa das pessoas. Ele desconfiou e disse assim: Acabe, não tem um profeta de Deus para nos falar? Aí Acabe disse: olha, tem um que é o Micaías, mas ele nunca fala a coisa que presta para mim, só coisa mal para mim. Aí chamaram Micaías e o pessoal que foi chamar disse: olha, todos os profetas já disseram que ele vai ter vitória, não vem tu inventar e criar confusão, tu fala a mesma coisa. Aí Micaías chegou lá, disse assim: nós devemos ir ou não devemos ir? Ele disse: vá, porque vai ter vitória certa. Mas ele fez com ironia, e Josafá disse: Aí Acabe mandou prender Micaías. Ele disse: olha, quando eu voltar dessa guerra são e seguro, aí nós vamos soltar você da cadeia. Micaías disse: se você voltar, eu não sou profeta de Deus. E Acabe não voltou. Ele morreu e os cachorros lamberam o seu sangue, onde foram lavar a carruagem. Isso do ponto de vista da terra. Mas em 1 Reis capítulo 22, verso 22, o que estava acontecendo no céu? Veja só, a Bíblia diz que nós estamos no mundo onde sim, as coisas estão acontecendo aqui, tipo um jogo de xadrez, né? Mas existe uma guerra que está sendo travada entre os principados e potestades, entre os anjos do Senhor, né, liderados por Jesus Cristo, e os anjos do inimigo, liderados por Satanás, que nós chamamos de demônios. E em 1 Reis capítulo 22, verso 22, na verdade, no céu houve uma reunião, e Deus disse: quem vai levar o Acabe para a sua destruição, para a sua morte? Quem vai levar ele para enfrentar esse rei de bobo? Quem vai levar ele? E um anjo apareceu e disse: eu o levarei, eu incitarei a ir guerrear contra esses anjos. E Deus disse: como vai se fazer isso? Ele disse: eu vou colocar um espírito da mentira na boca dos profetas de Acabe. Então, com isso nós descobrimos que Satanás pode falar através de pessoas. Ele falou através de serpentes, Deus falou uma vez através de uma jumenta. E Satanás pode falar através de pessoas, Satanás pode falar direto para o seu ouvido. Anos atrás, quando eu trabalhei fora durante 2 anos numa faculdade evangélica, tinha uma menina que eu conheci, que ela veio se aconselhar um dia, e ela disse: olha, pastor, é o seguinte, eu vejo e ouço e sinto demônios todo o tempo, todo dia, toda noite, e me oprimem, sacodem a minha cama, e é horrível. E deixa eu explicar. Quando eu era criança, meu pai, meu avô era satanista, e ele me levou e me sacrificou, né? Me ofereceu no altar da igreja satânica a Satanás. E a partir dali eu comecei a ter um espírito que me atormentava, né? Mas aí tinha um outro espírito que me acalentava, né? E isso eu tive muitos anos, até um dia, eu acho que foi no acampamento, ela aceitou Cristo. Ela disse: no dia que ela aceitou Cristo, os demônios, ou essas vozes, ela ouvia vozes que dirigiam os passos dela. Incrível que às vezes as vozes falavam assim: corre. Eu vi uma vez ela correndo, e ela não via, não conhecia ninguém quando estava correndo. Ela corria 5, 10 quilômetros, numa alta velocidade, e sempre terminava no cemitério. Aí ela disse: a partir daquele dia, as vozes deixaram de ser dentro da cabeça e passaram a ser nos ouvidos. Ela ouvia nos ouvidos. Aí, com o passar daquele ano, nós tivemos uma oportunidade de trabalhar com o conselheiro dela, e numa desses episódios, nós fizemos uma oração e o demônio foi expulso. Na verdade, 2 demônios foram expulsos. Um que ela não queria largar, porque ela achava que era o anjo protetor. Mas era outro demônio que fazia
né? Era a comparsa do anjo, era aquilo que chamam de policial bravo e o policial bom, era assim os dois, um fazia cair nos braços do outro e seguir os conselhos do outro, que era também um demônio, se fazendo de anjo de luz. E ela disse que a partir daquele dia que hoje houve esse exorcismo, né, os demônios foram expulsados, ela disse que interessante, as vozes saíram e agora continuavam a gritar, mas lá por fora da casa. Falavam, ela ouvia lá pela janela, à distância. Ela ouvia ainda as vozes, aí finalmente um dia aconteceu um fenômeno e os demônios foram embora de vez. E nunca mais ela ouviu essas vozes. Em 1 Crônicas capítulo 21, verso 1, a Bíblia diz que Satanás incitou Davi a fazer um censo, a numerar os seus exércitos, né? E Deus havia proibido isso, lá em Êxodo capítulo 30, verso 12, Deus havia proibido os reis, porque Deus era o rei de Israel e os juízes, os reis eram apenas os agentes de Deus, e Deus havia proibido que fizessem contagem dos seus exércitos e censos, a não ser que Ele mandasse. De vez em quando Deus mandava, façam um censo do povo, né? Mas por quê? Porque quando era feito um censo, tinha que ser Deus que mandava. E tem mais, quando era feito um censo, quando o IBGE chegava lá o IBGE chegava na porta lá para fazer o censo, perguntar quantas pessoas, eles tinham que dar uma oferta, e essa oferta ia para o templo. Davi sabia que era errado ele pedir isso, inclusive o Joabe, que era o seu general, muito, muito difícil, era um general às vezes traiçoeiro, mas até ele reconheceu que isso era ele disse, não faça essa desgraça, Davi. Isso está errado, não faça isso. E Davi foi cabeçudo e fez, mas a Bíblia diz que é porque Satanás o incitou. Satanás colocou essa ideia na cabeça dele. Alguns anos atrás eu acompanhei uma jovem que se cortava, né? Já teve outras depois disso, mas essa foi o primeiro caso que eu vi que ela se cortava. Cortava aqui, cortava nas pernas, ticava, né? Sabe o que é que é? Aí, em conversar com ela, eu digo, mas por que isso aqui? Ela disse, meu couro, meu corpo parece que vai explodir. Aí vem uma voz que diz, corta, corta, corta. E quando eu começo a ticar, começo a cortar ali para derramar sangue, aí aquela pressão vai embora e eu fico em paz. Isso era Satanás falando com ela. Isso era Satanás falando com ela. Em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 5, Paulo escreve, diz, nos últimos tempos, haveria um espírito da mentira, que sairia pelo mundo, e falaria pelos profetas. Falaria por profetas, e ele fala aqui de profetas cristãos, né? Pessoas que não dizem ser de Deus, são pessoas que se dizem, são falsos profetas, são pessoas que se dizem de Deus, mas que são falsos profetas. Eu me lembro, tinha uma menina, anos atrás, na Jocum, uma agência missionária enorme, e aqui no campus deles aqui em Manaus, ela começou a ter revelações. E ela tinha revelações, e o pior é que acontecia. Olha, amanhã vai acontecer isso, amanhã vai vir uma oferta, amanhã vai acontecer isso, vai ter um acidente. E as coisas começaram a acontecer, e todo mundo, então, quando isso começa a acontecer, fica todo mundo com medo, e todo mundo começa a bajular, todo mundo quer ser amigo do profeta que está profetizando, né, entendeu? Todo mundo quer saber se eu vou casar ou não vou casar, vai ser com ele ou vai ser com ela, né? E fica todo aquele nervoso, e ela começou a gostar disso aí. Bem, um dia, quando os outros foram pro devocional, né, o culto deles, aí ela não apareceu. Quando foram procurar ela no dormitório, no alojamento, ela estava se babando todinho e estava falando em línguas, e o demônio tinha possuído completamente ela. Depois disso ela aceitou Cristo.
E ela disse, sabe uma coisa? A primeira vez realmente ela sabia que era um demônio que tinha falado. E o demônio dava o espetáculo, o que ia acontecer. Mas tinha vezes que ela inventava, às vezes era dela, não era nem demônio, ela falava porque o pessoal, ela via que o pessoal procurava, isso dava para ela assim um orgulho muito grande, um poder muito grande na vida das pessoas. Até pastores às vezes falavam com ela e ela dava as determinações, ela se sentiu poderosa. Mas ela disse que ela sabia que tinha vezes que eram os demônios que falavam através da boca dela. Vozes. Essas vozes que às vezes nós ouvimos na nossa mente, que elas falam em nossas mentes, às vezes nós ouvimos mais forte, às vezes ouvimos audivelmente, às vezes são só pensamentos que Satanás coloca, mas é Satanás do mesmo jeito, às vezes é Deus. Como saber a diferença? Primeira coisa, nós precisamos entender que existem 3 fenômenos que facilitam o agir de Satanás em nossas mentes. Tem 3 coisas. Primeiro é ira. Quando você tem um acesso de ira, isso abre a sua mente para Satanás falar. O segundo é álcool e drogas. Quando você bebe, fica bêbado ou usa drogas, isso facilita para Satanás também falar com a sua mente. E o terceiro é medo. Satanás ele usa muito o medo. Aliás, a Bíblia diz que Satanás no livro de 1 Pedro, deixa eu ver essa passagem aqui, eu estou saindo um pouquinho aqui da ordem. 1 Pedro capítulo 4, cadê o meu versículo? 5. É isso mesmo? 5, 8. Que Satanás é um leão que ruge, andando ao nosso redor para tentar nos destruir. Já ouviram essa passagem? É isso mesmo, é 1 Pedro 5:8. E interessante que Deus usa através do servo da caneta de Pedro, ele diz assim, o Satanás é um leão que ruge. O leão que ruge não é o leão que mata. O leão que ruge é o leão velho, que já perdeu os dentes, perdeu a força de caçar, mas ainda ele tem uma voz alta, ele consegue rugir e amedrontar a presa, que será a vítima, e ele amedronta, ele ruge, e a presa corre para o outro lado, justamente cai nas mãos, na boca dos leões jovens, que matam. E Deus então, ele está dizendo para nós, olha, Satanás, ele já foi desdentado, ele não tem mais dente, ele não tem mais poder, mas ele ainda ruge, ele ainda cria medo, e o medo é uma forma que ele consegue falar com a nossa mente. O pânico, todas essas coisas são formas onde Satanás ele vem, ele fala com a nossa mente, são distúrbios realmente de verdade, que os psicólogos tratam, mas é o leão que ruge, tentando amedrontar, tentando controlar a vida das pessoas. E isso acontece com descrente e acontece com crente, gente. E nós precisamos então saber quando é a voz de Deus. Eu me lembro quando eu tinha uns 7 anos, eu tinha muito medo. E o homem que é homem não pode ser medroso. Não. Homem sabe. O homem que é homem mesmo, macho, cabra da peste, macho, ele tem que ter 2 coisas. Ele não pode chorar, ele não pode ter medo. Ele não tem que ter medo de chorar, né? Então, eu tinha 7 anos, eu queria ser cabra macho, eu não queria ser cabra frouxo, né? Mas na minha casa tinha tido vários assaltos, meu pai tinha sido baleado, e o cara que construiu nossa casa, ele construiu uma casa meio estranha. Tinha o andar de baixo, onde a gente morava, e aí tinha um andar de cima onde a gente dormia, mas para chegar no andar de cima você tinha que ir por fora.
Era uma escada por fora, tinha 15 degraus. Eu me lembro que se fosse hoje, né? 15 degraus de 22 centímetros cada um, 25 centímetros cada um, de concreto. E naquele tempo não tinha luz em Manaus. Isso é 63. Não tinha água também, metade do ano, mas o problema maior era a luz à noite, porque era tudo no escuro. E eu aprendi a correr no escuro, e eu conseguia subir em três saltos, né? Era 5 degraus de um salto só, perninha de 7 anos, eu não era muito alto não, mas eu conseguia. Aí, um dia eu falei com a minha irmã era minha conselheira, ela tinha 7 anos mais velha do que eu. Então eu tinha 7, ela não tinha tudo isso, ela tinha uns 6 anos, ela tinha 12 para 13 anos, aí eu digo, olha, eu tenho muito medo, eu não quero ter medo, o que eu faço? Aí ela disse assim, você tem que enfrentar os seus medos. Olha só, a psicóloga, você tem que enfrentar os seus medos, você tem que confrontar os seus medos. Eu digo, mas como é que eu faço isso, mana? Ela disse, é o seguinte, aí eu expliquei onde é que eu tinha mais medo, à noite, né? Porque no nosso quintal tinha umas bananeiras no quintal de trás, e ali de vez em quando aparecia um ladrão. Lá aparecia o ladrão que vinha roubar a galinha. Uma vez roubaram todas as chaves, né? Tinha deixado a chave escondido, né? A secretária tinha deixado no horário que ela foi para o culto dela, e nós chegamos uns 15 minutos depois, alguém tinha roubado todas as chaves. E então eu tinha um medo horrível, era naquela curva que você tinha que fazer para subir a escada. Cara, você ficava de frente com aquelas bananeiras ali, onde aquelas mexiam, você via tanta coisa, era tanto medo, né? A minha irmã disse o seguinte, você sai, quando você chegar naquela parte mais tenebrosa, você vira assim, aí você empeita, você olha o escuro, você olha as bananeiras. Na próxima noite, eu saí, eu digo, é a hora de eu enfrentar o meu medo. Meu medo. Aí eu fui devagarzinho, né? Não fui muito rápido. Quando cheguei naquela curva da escada que você tinha que agora subir, diante daqueles monstros horríveis que estavam ali, eu parei, virei, enfrentei. Alguma coisa mexeu. Eu subi de ré em 3 pulos. Uma nova modalidade olímpica, salto de ré, né? Mas com medo você vê coisas, você sente coisas, todos os seus sentidos ficam mais aguçados, e Satanás usa muito medo. Aliás, eu creio que Satanás usa mais o medo do que qualquer outra das nossas emoções. Por isso, isso vai ser importante você entender isso. Quando nós falarmos, como é que eu posso saber se a voz é de Deus ou se é de Satanás? E nós vamos também falar de cinco elementos, cinco verdades, para você saber se a voz é de Deus ou de Satanás. Número 1, primeiro, tudo que Deus fala tem que conferir com a Bíblia completamente. Satanás cita a Bíblia muitas vezes, ele citou para Jesus a Bíblia, mas não por completo. Ele fala meias verdades. Ele fala meias verdades que sempre te levam para o desvio. Deixa eu falar o que é isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versos 1 a 6, Deus disse para o povo de Israel, olha, se alguém chegar e profetizar, um profeta chegar e profetizar, e as coisas não acontecerem conforme ele profetizou, mate-o, apedreje, mate esse homem, ele é falso profeta. Já pensou se a gente fizesse isso hoje? Ia ter muito crente morto, não ia ter muito negro morto, né? Ia ter um monte de pedra em muitas igrejas, né? Toda igreja que tem profeta, é difícil dar tudo certo, né? Errou uma, pá, morre, entendeu? Bem, a gente não fica legal a gente matar hoje, mas você pode matar da sua vida essas pessoas. Se tira da sua vida, ela não tem mais influência, você não ouve mais a voz daquela pessoa. Mas interessante naquela passagem de Deuteronômio, que ele diz assim, se um profeta chegar e ele realmente acertar as coisas,
Ele fala que o fulano vai morrer e morreu. Ele falar que vem esse dinheiro para você e veio. E ele falar realmente as coisas e elas acontecem. Mas ele começar a tentar levar você a desviar do Senhor teu Deus, mate-o também. Porque ele é falso profeta. Porque ele entendia que alguns, veja só. Uma das lutas dos demônios e de Satanás é tentar descobrir o que vai acontecer. Lá da presença de Deus, porque muitas ordens são executadas da presença de Deus. Ele manda anjos executar suas ordens na terra. Ele tem, os anjos são servos, são espíritos ministradores, eles que vêm executar. Ele tem anjos da morte, ele tem todo tipo de anjos, tem anjos de bênção, ele tem muitos tipos de anjos. Ele envia esses para a terra para executar a sua obra. Nós aprendemos isso na Bíblia. Você se lembra quando Daniel, ele orou a Deus para tentar entender uma visão? E Deus mandou o anjo Gabriel. Aí eu descobri que o anjo Gabriel é igual esses anjos de Gabriel que aparecem aqui no sonho mesmo. Ele é bem, bem fofinho, bem, com a asa bacana, bonita. Não é tora de homem, não é aquele cara assim bombado, não. Né? Você já viu como, né? O pastor Leandro, ele escolhe bem os anjos, porque assim, é um cara assim, magrinho, geralmente, né? Não sei se o palco não aguenta. Eu queria ver um Rosinaldo ali como o anjo Gabriel. Ou um Eckner, né? Mas não coloca não, porque... sabe por quê? Porque Gabriel não era um anjo forte, ele era um anjo de Deus que sempre leva mensagens. E Deus mandou então Gabriel a resposta, mandou por ele a resposta para Daniel. Ele disse que na mesma hora que ele terminou de orar, Deus enviou ele para dar a resposta daquela visão. Mas Satanás pegou ele e prendeu ele durante 21 dias. E por que ele prendeu Gabriel? Ele prendeu Gabriel, finalmente Deus teve que mandar outro para livrar ele. Miguel, esse vem turbinado, ele vem com 2 cartucheiras, né? Aí o Gabriel pôde fazer a sua tarefa, mas o que eu entendo que Satanás prendeu o Gabriel porque ele queria extorquir, ele queria de qualquer forma tirar essa informação dele para correr e chegar primeiro em Daniel e falar o que ia acontecer. Aí Daniel ia ver o que aconteceu e ele ia começar a acreditar na voz daquele profeta que ele usasse ou daquele anjo que aparecesse, que na verdade era um demônio. Então, veja só, às vezes os demônios acertam as coisas. Nostradamus, ele acertou muita coisa, mas errou também muita coisa, mas ele acertou muita coisa. E teve muitas pessoas que deixaram de seguir a Deus e começaram a seguir, até hoje tem pessoas que seguem ele. Então, a voz é de Deus quando fala na sua mente aquela ideia que vem de Deus, porque ideias são palavras que vêm de alguma origem. Elas são de Deus quando elas conferem com a verdade. Ela tem que conferir com a verdade. E Jesus disse, essa palavra que eu vos falo é espírito e é verdade. Ela tem que conferir com a Bíblia. Por isso que a gente dá ênfase aqui no estudo da palavra. Você tem que saber essa Bíblia, porque senão você não sabe se essa voz que te fala, que vem aquela ideia na sua mente, se é uma ideia, um pensamento, um falar, um sussurro de Satanás ou de Deus, ou é da sua cabeça. Porque as coisas que vêm de Deus, elas conferem com a verdade. João capítulo 8, verso 32 diz, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. João 8, 32. Você se lembra quando eu falei 2 semanas atrás que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 6, verso 14, ele disse, coloque o cinto da verdade, cinja-se com o cinto, aperte esse cinto da verdade, e esse cinto cobria o estômago. E por que o estômago? Porque os gregos achavam que o estômago era o centro das emoções, as emoções fluíam daqui. Eu não falei isso porque eu não tive tempo, mas eu tinha lido naquela semana, que na verdade existe uma realidade disso, né? Quando Deus mandou Paulo escrever aquilo, pela cultura grega, na verdade existe um nervo chamado nervo vagus. Já ouviram falar? É o nervo mais comprido do seu corpo.
Ele começa aqui no límbico. Eu já falei muito sobre o límbico. O que é o límbico? Límbico é onde você processa as suas emoções, raiva, ira, o sentir bem, a alegria. Tudo isso aí acontece no límbico. Inclusive a pessoa, né, o jovem, esse é o problema. As decisões tomadas nessa região, elas não têm consequência, elas não pensam em consequência, elas são emocionais, são decisões emocionais. E então, no sentido límbico, veja só, esse nervo começa no límbico e termina onde? No estômago. Na verdade, um pouco abaixo, mas ele vem principalmente para o estômago. Por isso que quando você leva você sente frio na barriga, não sente? Quando você está nervoso, você sente, quando você está muito zangado, você sente queimação no estômago, não? Então, na verdade, existe uma ligação. Deus acertou completamente quando Ele diz, olha, você tem que colocar a verdade aqui nas suas emoções. Você não pode ser seduzido, levado e fazer decisões em cima das suas emoções e você vai errar. Você tem que fazer as suas decisões sobre a verdade, independente das suas emoções. Amarre essas emoções, segure essa emoção, bote o cinto da verdade, da palavra de Deus, em cima das suas emoções. Porque as palavras de Deus, os sussurros de Deus, as ideias, as palavras de Deus que vêm para a sua mente, e Deus fala com a sua mente, tem que conferir com a palavra de Deus. Por isso você precisa conhecer bem a palavra de Deus. E se você não sabe se aquele sussurro confere com a palavra de Deus, não haja enquanto você não souber. Por exemplo, vamos fazer aqui alguns testes. De repente vem um pensamento. Um jovem senhor de 25, 26 anos, chegou comigo uma noite, anos atrás, e disse assim, pastor, Deus me falou que eu tenho que ser um missionário, e que eu tenho que deixar minha mulher e meu filho, para poder me dedicar só ao ministério de Deus. Eu digo, eu não sei quem te falou, mas não foi Deus. Eu tenho a impressão que foi o diabo. Por que eu sei que não foi Deus que falou isso para ele? Por que eu sei que isso não foi de Deus? Ou era ele que estava querendo se safar, né? Ou era o cão que queria destruir a família dele. Por que eu sei disso? Por que eu podia com confiança dizer, isso é voz do diabo? Por quê? Qual é a verdade que me prova isso? Não conferia com a Bíblia diz, não largue a sua mulher, né? Vixe, se Deus falasse, largue a sua mulher para ser missionário, ia ter tanto missionário, isso é incrível. Outra vez, né, você já ouviu? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Olha, a terceira vez que você comete esse pecado, Deus perdoa 2 vezes, a terceira não. Já ouviu isso aí? Já ouviu? Sussurro do diabo. Por que eu sei que isso é do cão? Por que eu sei que isso é do diabo? Fala comigo. Porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos o nosso pecado. Ele não falou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quinta vez. Aliás, ele falou para Pedro, ele disse, olha, se teu irmão vier pedir perdão, 7 vezes 7, num dia só, perdoe. Se Deus exige isso do ser humano, imagine ele. Mas o diabo vem dizer, ó. Aí você não quer nem pedir perdão, você fica naquele mal-estar, naquele medo horrível. Você quer sair da igreja, você quer desistir. E nós sabemos que não é voz, por quê? Porque a gente confere com a palavra de Deus, quando não confere com a palavra de Deus, é do inimigo. Às vezes está rodando um pensamento obsessivo. Recentemente eu vi um caso, está rodando um pensamento obsessivo de suicídio. Aquilo aquela voz dizendo, te mata, te mata, te mata. Tu não vale mais nada. Te mata que vai ser melhor para a tua família, vai ser... Como é que eu sei que isso não é a voz de Deus? Porque não confere com a Bíblia. Deus diz, não matarás. Deus diz, não deixe a sua família na hora da dificuldade, né? Muitas pessoas já me falaram que veio uma voz ou um pensamento, diz, olha, não fale isso para ninguém.
Não fale isso para ninguém. Um trauma da sua infância que tem se tornado uma obsessão, que tem se tornado um grande obstáculo na sua vida. E Satanás fala, não fala para ninguém, porque se você falar para alguém, isso vai ser muito vergonhoso. Isso pode criar problema na sua família, com aquele seu tio que fez isso com você. Isso pode destruir a família. Isso vai ser horrível, porque as pessoas, depois você não vai poder fazer ministério. As pessoas vão saber se você vai se expor. Não se exponha, não fale isso para ninguém. E Satanás, ele pega, enquanto você está cativo ali do segredo, e ele bagunça com a sua mente, suas emoções por anos e anos e anos. Ele te mantém em suas presas. Por que eu sei que esse pensamento diz, não fale para ninguém? Não fale para ninguém. Não vá, principalmente para o pastor, nem para o... Não fale. Como é que eu sei que isso é do diabo? Porque em Tiago, capítulo 5, verso 16, ele diz, confesse suas fraquezas uns para os outros, para ser curado. Eu já tive vários casos aqui de pessoas que, depois de muitos anos, que nunca abriram com ninguém, chegaram e disseram assim, eu fui estuprada, eu fui assediado pelo meu pai, pelo meu padrasto, pelo meu primo, pelo meu tio. Eu já tive muitos casos aqui, entende? E quando isso acontece, quando a pessoa quebra esse segredo, a obsessão vai embora. São curados. Deus falou que seriam curados. Mas Satanás, ele tenta manter você ali na mão dele, dizendo, falando e repetindo, não fale para ninguém, não fale para ninguém. Entendeu? Então, veja só, Satanás fala com nossas mentes, nós precisamos saber quando é Deus e quando é Satanás, ou nós vamos errar e nós vamos ficar na mão de Satanás. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz que a ideia de Deus, no 4 e 5, coloca os dois versículos, ele diz assim, que com o poder de Deus, nós podemos destruir todas essas fortalezas da nossa mente. Não existe motivo de você ficar preso a um episódio, um trauma do qual você foi vítima na sua infância, ou na sua juventude. Deus quer que você viva livremente, conhecereis a verdade vai te libertar, para você viver a vida que Deus queria que você vivesse. Mas Satanás mente. Segundo, então primeiro, a voz de Deus sempre confere com as Escrituras, com a verdade. Segundo, os pensamentos e as palavras de Deus, elas vêm sem negativos. Tem duas passagens, Provérbios 10, 22 e Tiago 1, 17. Se a coisa vem de Deus, né, então não vai ter o só que, né, não vai ter o porém, só que, não vai ter essa segunda parte da frase. Por exemplo, a pessoa diz, poxa, eu acho que Deus está impressionando meu coração, que essa pessoa é a pessoa para mim, eu vou casar com ela, vai ser uma pessoa maravilhosa, só que ela não é crente. E Deus disse que você que é crente, você tem que casar com crente. Eu gostaria que fosse diferente, mas é o que Deus diz. E Deus sabe que não vai dar certo. Quando você diz assim, poxa vida, Deus me deu, Deus abriu essa porta para mim, Deus me deu esse trabalho maravilhoso. Só que agora eles estão exigindo que eu roube, que eu engane o sistema, ou que agora eu não vou poder mais ir para os cultos no domingo, eu vou ter que faltar aos cultos. Não é de Deus. As palavras de Deus, ela vem sem o porém, ela vem sem o negativo. Sempre as coisas de Deus, elas são positivas de ponta a ponta, né? Elas vão ser para o nosso bem. Deus nunca coloca mal junto com as palavras dele, com os presentes dele, com os dons dele. Terceiro, os pensamentos de Deus, as palavras de Deus, elas tiram o medo. Elas tiram o medo. Satanás, ele bota medo. É a artimanha de Satanás. É a maior arma que Satanás tem contra nós, é o medo.
Deus nos trouxe, olha só, em 1 João capítulo 4, verso 18, ele diz, o amor perfeito lança fora o medo. Deus não quer que você viva com medo. Por que você vive? Deus quer que você corrija a sua vida, se tiver alguma coisa errada. Deus quer que você se livre do medo. Você não funciona bem com medo. Você não vai ter uma saúde boa com medo. Nada vai ser o ideal se você estivesse todo tempo com medo. Deus quer que você se livre do medo. Deus tem nos dado a forma de nós resolvermos todas as dificuldades. Deus quer que você se livre do medo. Satanás, ele quer se manter na escravidão do medo, porque aí ele te controla. Aí 1 Pedro capítulo 5, verso 8, né? Satanás é o leão que ruge, e ele mente, mas ele não tem poder, ele não tem mais poder sobre você. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 4, maior é ele que está em mim, em nós, do que aquele que está no mundo. Satanás só pode te tocar se Deus permitir, e se ele permitir é para o seu bem, ou para te caminhar para o lado certo, porque você está andando errado, ou para te fortalecer, como ele fortaleceu Jesus com as tentações no deserto. Mas tem uma música que a Penélope cantava antigamente, só quem foi do nosso ministério assim, 20 anos atrás, ouviu essa música, diz assim, em tuas mãos a segurança, nada pode te tocar senão Jesus. Então, nada pode te tocar quando você é de Deus, senão Jesus. E Jesus às vezes usa pessoas, usa outras coisas, Deus usa até o demônio, mas nada pode tocar sem a presença de Deus. Você já sabe disso. Você é filho de Deus, é uma das bênçãos. Nada, não tem, em Números, capítulo 23, verso 23, ele diz assim, não tem praga, não tem serviço, não tem nada que pode te tocar. Você é corpo fechado, para quem entende essa língua, né? Aí sim você fecha o seu corpo. As flechinhas não entram não. Em 1 João capítulo 5, verso 18, ele diz, aquele que nasceu de Deus, Cristo Jesus, ele te livra do poder daquele que está no mundo. Ele te livra, ele te protege. Você precisa entender isso aí. Quando Satanás vem com as suas mentiras, você precisa ter esse arsenal de palavra, de verdade, para você confrontar Satanás. As ideias de Deus, então, também, número 4, as ideias de Deus, os pensamentos de Deus, as palavras de Deus que vêm à sua mente, elas sempre vão reconhecer Jesus como Deus e como Senhor. Sempre vão reconhecer. 1 João capítulo 4, versos 2 e 3. Qualquer espírito que diz que Jesus não é Deus, é um falso espírito. É um falso espírito. Tem religiões até evangélicas que dizem que Jesus não é Deus. Então, não são de Deus. Não são de Deus. Por isso que Deus colocou lá em Deuteronômio, capítulo 13, olha, mesmo se ele falar coisas que vão acontecer, parece ser um bom profeta, mas ele te leva para o erro, então ele é um falso profeta. E assim, então, quando alguém tira a pessoa de seguir Jesus, de que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus, que fez a obra dele, eles tiram essa verdade que a Bíblia tão claramente ensina, isso não é de Deus. Número 5, as ideias de Deus, os pensamentos de Deus, as palavras de Deus que vêm para nossa mente, se forem de Deus, elas vão edificar, vivificar e vão ser generosas. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem matar, roubar e destruir. Deus vem edificar, vivificar e ser generoso. Espalhar generosidade. Isso inclui amor, que é dádiva das nossas vidas. Sempre o que vem de Deus não é vingança, não é tomar o dos outros. Se vem o pensamento de como você pode ganhar dinheiro, mas na verdade esse dinheiro é uma forma de você tomar dos outros. Alguns meses atrás eu conversei com um cidadão que ele estava entrando numa profissão onde eles tomam o dinheiro dos outros. Sim, a pessoa vai lá jogar porque quer, mas
é um esquema onde eles tomam o dinheiro dos outros. Eles se enriquecem enquanto as crianças daquela família ficam sem leite. Se enriquece em cima da ganância. Eles usam a ganância da pessoa para querer entrar no jogo, mas aí eles tomam da pessoa, eles tiram da pessoa. E a família sofre. O casamento acaba às vezes, os filhos passam fome, né? Então, essa ideia não vem de Deus, porque as coisas de Deus, ela vem sem nenhum negativo. As coisas de Deus, Ele não veio para matar, roubar e destruir, não veio para roubar o dinheiro que a outra pessoa precisa para o seu pão, para o seu leite. Em Lucas capítulo 29, em Lucas capítulo 8, verso 29, uma das coisas que nós descobrimos também é que as ideias de Deus, além de edificar, vivificar, Ele não quer que você se isole. Satanás, ele quer sempre te isolar. Veja só, né? Depois leia essa passagem, Lucas capítulo 8, verso 29. Satanás, ele quer te isolar, porque quando ele te isola, ele consegue falar mais alto com você. Por isso que Deus quer que você sempre na companhia de outras pessoas tementes a Ele, seguidores de Jesus. O que fazer? O que fazer quando Satanás fala? Porque Satanás já falou com você antes. Você pode não ter percebido porque você achava que ia ser uma voz alta, mas Satanás foi aquela ideia. Satanás colocou uma ideia na cabeça de Pedro e Jesus virou para ele e disse: atrás de mim, Satanás, o que falaste foi do inimigo. E era um crente, era um dos pastores de Jesus. Por isso que tudo você tem que conferir, você tem que conferir tudo, né? Você tem que conferir tudo, porque tem muitas vozes. Novamente eu falo, Judas fala sobre isso, João fala sobre isso, que nos últimos tempos viriam muitos espíritos de demônios que falariam pela boca dos profetas. E como nós temos isso hoje no mundo evangélico, e nós precisamos então ter esse cuidado, porque eles se apresentam como luz, eles são pastores, mas estão falando as palavras do inimigo, como Pedro falou. Por isso você precisa sempre analisar para poder saber. O que fazer quando Satanás fala com você? Você precisa fazer primeiro, número 1, o que Jesus fez. Quando Satanás veio tentar Jesus, quando Satanás veio conversar com Jesus, do mesmo jeito que ele veio conversar com Eva, ela não tinha as armas, Jesus tinha as armas. Jesus proferiu a palavra escrita contra Satanás, e Satanás foi embora. 3 vezes ele tentou atacar Jesus, e toda vez Jesus citava Escritura, ele citava um versículo. Por isso, nós vamos continuar com essa ênfase sobre você memorizar a palavra de Deus, você meditar e memorizar, porque Satanás não vai te pegar quando você está no meio do culto aqui. Ele vai te pegar quando você está isolado, quando você está sozinho, como ele pegou Jesus quando estava isolado. É lá que ele vai te atacar, mas é lá que você tem que ter as armas, lá que você tem que ter a rima. Efésios capítulo 6, verso 17, ele diz: a rima do Senhor, a espada do Espírito, a palavra que é a palavra falada. A espada do Espírito é a palavra falada. É com isso que você confronta Satanás. É disso que Satanás tem medo. Jesus com 3 espadadas, né? O demônio, o diabo foi embora. Isso é porque o diabo, se fosse um demônio, eu acho que com uma, entendeu? Os demônios são mais fracos. Então você precisa citar esses versículos. Jesus sempre citava o versículo que cortava aquela mentira, sempre aquela mentira. Ele cobria aquilo com a verdade do jeito que ele fala para nós. Ele diz: coloque o cinto, proteja-se com o cinto da verdade. Não permita que suas emoções te levem para o erro. Satanás fala através das suas emoções. Use então a palavra falada, proferida. Quando vier um demônio, se o demônio chegar no seu quarto e sacudir a sua cama, cite um versículo e volte a dormir. Entendeu? Uma vez uma senhora lá na outra igreja, ela apareceu um domingo de manhã e disse assim: pastor, essa noite
eu levei uns arranhões de um demônio. Arranhões? Sim. O demônio veio à noite quando estava dormindo e me arranhou. Eu disse, mas arranhou aonde? Nas minhas pernas. Eu digo, eu posso ver? Ela disse sim. Aí ela levantou a calça e estava assim, uns 3 arranhãozinhos. Eu digo, só isso? Meu gato arranha 10 vezes pior do que isso aí, mano. Isso é demôniozinho, isso é capetinha. Era pior você ter meu gato na sua casa. Mas Satanás, através daquilo, havia colocado pânico no coração dela. Entendeu? Satanás não tem mais dente. Ele só ruge. Ele coloca ideias em nossa cabeça. Falsas ideias. Que quando medidas contra as Escrituras, a verdade, elas desaparecem e nós vivemos de novo na nossa liberdade, que é como Deus quer que você viva. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz, resista ao diabo. Você resiste usando essas Escrituras. Aqueles 2 versículos que eu dei para você, 1 João 4,4 e 1 João 5,18, são 2 versos fantásticos, né, que falam, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Né? Se precisar, você cita isso até o diabo cansar. Se ele não tiver medo da espadada, ele vai cansar de tédio. Né? Segunda ferramenta que Deus tem nos dado para destruir esses ataques de Satanás, esses pensamentos, quando vem os pensamentos do inimigo, seja de cortar, seja de suicídio, seja de sei lá, jogar fora, né? Chutar o pau do barraco, né? Estou cansado, eu vou chutar, eu acho que eu vou desviar, vou chutar o pau do barraco. Né? Isso acontece com líderes fantásticos. Chega momentos que a pessoa pensa nisso. É nessas horas que você tem que usar, primeiro, nós falamos de Escrituras, citar Escrituras, porque são pensamentos diabólicos, são ataques satânicos. Segundo, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21. Deus nos ensina que uma outra arma que Ele nos tem dado é a música, o canto. Por isso que a gente procura aqui na igreja, no máximo possível, né, o Leandro que organiza, junto com o Raif, essas músicas, eles, músicas que primeiro, que você possa aprender e repetir, porque tem música, que parece assim uma poesia que não tem rima, né? Cada frase é uma melodia e e vai embora. Tem outras músicas que 24/7, né? 7 palavras repetidas 24 vezes. Eu fui para um restaurante que eu comecei a merendar, terminei de merendar, ainda estava a mesma música, só uma frase, né? Cara, nunca mais entrei no restaurante, né? Eu acho que eles colocaram porque achavam que eu era pastor, o evangelho, ele vai continuar vindo aqui. Não, nunca mais eu voltei. Eu digo, aquilo cansa até o diabo, aquela música ali, né? Então, mas a música é poderosa, por isso tem que ser músicas que realmente, aquela música chiclete que entra na sua mente, que na hora você pode cantar, e você pode cantar para Deus, e você pode cantar para o diabo, né? Aquelas músicas que tem impacto, a mensagem tem impacto. Né? Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21, os exércitos estavam atacando Josafá. Josafá tinha sido um bom rei, ele só errou quando ele foi lá com Acabe, quase morre inclusive, naquela guerra, quase morre, por ir batalhar junto com Acabe. Fique longe dessas amizades, porque isso pode sobrar para você. Igual um amigo meu que estava pegando, o meu mecânico, anos atrás, estava pegando carona com o pessoal que era traficante, mas ele estava meio bêbado, quando ele acordou ele estava na cadeia, e os traficantes, quando a polícia parou o carro ele estava bêbado, aí adivinha, quem foi acusado das drogas, passou 6 meses na cadeia, de graça. Então por isso que a gente tem que andar, né? Mas assim, Josafá só errou isso na vida dele. O resto foi um rei muito bom, temente a Deus, inclusive ele queria ouvir a palavra do profeta, gente boa. Mas o inimigo atacou um exército enorme, veio atacar Israel e ele não sabia o que fazer. Ele foi para Deus e orou, e o que eu devo fazer? E Deus disse, você amanhã vai confrontar esse inimigo, você vai sair com o seu exército, mas na frente do exército vai ser a banda
e o vocal, o coral e a orquestra, né? Ozian, Raif, né? E o coral de crianças, todo mundo na frente, o exército atrás. E vocês vão cantar louvores na presença, vocês vão atacar esse inimigo cantando louvores. A Bíblia diz que quando eles chegaram na presença, que viram o inimigo todo morreu. Todo mundo morreu. O louvor é uma arma que Deus tem dado para você destruir Satanás. Use dessa arma, use dessas músicas. Eu acho que é mais ou menos assim. Você já viu quando a criança não quer ouvir o que a outra criança está falando? A outra criança está xingando, aí o que ela faz? Ela topa. Mas se você entupir, você ainda consegue, o outro fala mais alto, ainda dá para ouvir. Aí o que você faz? Lá, 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 lá. Quando nós cantamos para Deus, Satanás não pode mais falar com a sua mente. Você não pode ouvir quando você está falando. Quando você canta para Deus, Satanás não tem mais vez, ele não tem mais opção, ele não consegue mais fazer você ouvir a sua voz. Por isso, nós precisamos ter músicas fáceis de cantar. Você precisa ter música em casa, você pode botar na hora que vem aquela obsessão, que vem aquele pânico, bota uma música assim, bota o volume lá em cima, igual o seu vizinho quando ele toca forró, né? Aí o diabo vai correr, vai matar, espero que os seus vizinhos não morram também. Você vai ter vitória, é uma arma que Deus nos deu, Ele nos ensina isso. Então, primeiro, falar com a espada da palavra, a rima, a palavra falada. Segundo, a música. E terceiro, oração. Em 2 Reis, capítulo 19, verso 14. 2 Reis 19, 14, um outro rei excelente chamado Ezequias, que Isaías trabalhou junto com ele. Inclusive encontraram recentemente lá em Israel um carimbo, né, um carimbo de Ezequias e um carimbo de Isaías, bem próximo um do outro. E Ezequias então, ele foi confrontado com o rei Senaqueribe, que era o maior exército da região na época, era enorme o exército dele. E ele era o rei que tinha aqueles carros com rodas que tinham espadas. Era um negócio, ele tinha muitos cavalos, eles atacaram Israel. E eles começaram, Ezequias chamou o povo para dentro da cidade de Jerusalém, e as pessoas começaram a atormentar e falar, e as pessoas começaram a ficar nervosas, começaram a passar fome, e a coisa estava cada vez mais piorando, e estavam chegando a matar suas próprias crianças. E ele não sabia o que fazer. Ezequias chegou e o inimigo falando, e as pessoas já estavam começando a virar para o lado do inimigo, e Ezequias e Isaías foram diante de Deus, colocaram as cartas ameaçadoras diante do altar de Deus, e botaram para orar. E no dia seguinte saíram, e 183 mil soldados estavam mortos. Você entendeu? São as armas que Deus tem dado, mas nós temos que usar. Nós temos que usar essas 3 armas. Primeiro, diga comigo, a rima, falar a palavra em voz alta. Segundo, cantar, a música com boas palavras. Por isso Deus diz, cante entre vocês salmos, hinos, cânticos espirituais. É uma arma que Deus tem dado. E terceiro é a oração. Ore, porque quando você está falando, o inimigo não tem acesso ao seu ouvido. Quando você está falando para Deus, o inimigo não pode falar com você. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E você vai ter vitória. Que Deus ajude você quando vem aquelas obsessões, aqueles pensamentos. Sempre confira com a palavra de Deus. Vê se são de Deus ou são do inimigo. Se for do inimigo, não obedeça. Se for de Deus, 100%. Que Deus abençoe a sua vida, boa semana.